César, obrigado. O sucesso a todos vocês que estão nos acompanhando, que é uma revolução naquilo que a gente pode dizer de odontologia de saúde ou de medicina de saúde. Na realidade, o que nós temos hoje desse caos, né, desses problemas quase que no mundo todo sobre saúde, e só se trata de doença. E é esse congresso que vem mostrar justamente ao contrário, nós precisamos tratar da saúde. E saúde não é nada mais, nada menos que estudar odontocrônicos, que é o que nós vamos fazer nesse congresso. Muito obrigado e sucesso a todos. Boa noite, professor Antônio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marta. Boa noite, doutora Luciana Gualberto, sua extraordinária. E boa noite a todos os doutores extraordinários que compõem este primeiro dia do nosso Congresso Odontocrônicos, mostrando, então, a saúde do dono do dente. E boa noite a todos os que estão nos assistindo pelas outras... E aí, agora me perdi. Outras plataformas digitais. Então, outras plataformas. Atual. Sejam todos bem-vindos. Também um agradecimento ao nosso patrocinador, a Ortomunge, Maio Brace, a Cíntia, muito gratos pelo apoio. Prof, o que temos divulgado sobre odontocrônicos? Temos feito muita coisa. E sempre colocamos o seguinte: a odontologia do século XXI ou medicina orofacial acaba com cerca de 92% das doenças de cabeça e pescoço. Entre elas, fibromialgia, depressão, hipertensão arterial, bruxismo, ronco, apneia, TDAH, autismo. Vai embora, né, prof? 92%. A lista é longa. Por quê? A pergunta é, prof, por que doenças, entre aspas? Existem duas coisas, rapidamente, para poder explicar para vocês. Existe a medicina curativa, aquela que você vai ao médico, ele passa remédio, faz os exames e determina no diagnóstico uma doença. Existe a outra medicina, ou a odontologia, ou a medicina orofacial, como nós chamamos, né? Porque médico não é o que faz medicina, médico é o que estuda ciências médicas, e nós estamos estudando as ciências médicas. Então, dentro desse raciocínio, nós não temos doenças, nós temos disfunções. Nós precisamos separar muito bem o que é uma doença e o que é uma disfunção. Está em nossos livros, inclusive, de células burras, muito bem explicado que quando você tem uma falta de oxigenação numa célula, ela tem uma disfunção. O seu DNA não está funcionando adequadamente. E isso causa uma série de transtornos no seu corpo. Mas isso não são doenças. Na realidade, são disfunções. Porque para ter doença, você precisa ter bactéria, ter vírus, né? Ter febre, ter tumores, rubor, calor. Quer dizer, você tem uma série de especificações para ter uma patologia, ter uma infecção. Agora, nós estamos discutindo, né, no nosso trabalho o que é disfunção. Muito bem. Todas essas perguntas que eu vou fazer ao professor, elas vão ser muito bem explicadas no decorrer desse congresso, prof, mas é só para dar uma pincelada inicial aí, porque são termos que nós temos usado com muita frequência nas redes, e é interessante, então, que o pessoal que está nos assistindo ouça da autoridade, que é o senhor, essa informação de primeira mão. Outra perguntinha, prof. Por que doenças de cabeça e pescoço? O pessoal me questiona muito, como assim? Diabetes, fibromialgia? Diabetes não é doença. Diabetes não é causado por bactérias, não é causado por tumores. Nós temos simples, o nosso corpo não é formado de células. Então, se eu tenho uma célula e do núcleo dessa célula eu tenho DNA,
significa que a inteligência da célula é dada por esse DNA. Mas se eu tenho menos oxigênio nessa célula, porque a boca e o nariz não funcionam, eu vou ter esse DNA também com dificuldade funcional. E o DNA é a inteligência da célula. Se essa célula não tem uma nutrimentos, que eu chamo a nutrição adequada, quer dizer, ela vai ter uma disfunção. E essa disfunção pode ou não causar uma doença. Mas essa disfunção que eu tenho de diagnosticar. Se eu diagnostico a disfunção, eu vou ter um tratamento muito mais fácil, com mais facilidade para recuperar esse paciente. Prof, vou fazer novamente a pergunta. Por que doenças? O senhor já explicou que, na realidade, não são doenças, mas a medicina curativa caracteriza como doenças. Então, por isso que usamos esse termo. Mas, na realidade, sabemos que são disfunções. A pergunta é, por que disfunções de cabeça e pescoço? Por que nós colocamos de cabeça e pescoço? Porque a especialidade das ciências médicas, que é uma das especialidades da odontologia, a odontologia trabalha com cabeça e pescoço. Ela trabalha desde o nível do couro cabeludo, né, até o ocioide, da parte externa do ouvido, da orelha, né, até a outra parte externa. Esse compõe a responsabilidade do cirurgião dentista ou médico orofacial para o trabalho. A responsabilidade do médico orofacial, que é o cirurgiões dentistas, né? Porque nós temos uma PL, um projeto de lei já no Congresso Nacional para mudar esse nome. Nós já estamos ao tempo. Eu já estou dentro desse grupo que estamos lutando para que nós sejamos médicos orofaciais. E nós já somos médicos orofaciais. Nós, na prática, né, nós já somos médicos orofaciais. Só falta juridicamente. Por quê? Porque nós estudamos as ciências médicas de cabeça e pescoço. Muito bem. Então, aqui, ó, como eu sei se o que eu tenho é uma doença ou uma disfunção? Então, por exemplo, o dono do dente, como que ele sabe se o que ele tem, ele está aí tomando medicação contínua, ele se tornou um paciente crônico? Como é que ele sabe agora, está nos assistindo, professor? Como é que ele sabe se ele tem uma doença ou uma disfunção? Porque na mente dele, para todos os efeitos, ele é doente. A medicina de há muito tempo. Uma explicação. A medicina de há muito tempo impôs, na realidade, que eu chamo esse SOS médico, né? Esse caos da medicina, que é o sistema que nós temos hoje. Todo o pagamento do médico, o pagamento de tudo que se faz dentro das ciências médicas, é tudo pelo CID, Código de Doença Internacional. Tudo virou doença. Se tudo virou doença, tem que tomar remédio. E é o que nós temos, na realidade, o diagnóstico da saúde, ele não está relacionado a sintomas de doença. Por isso que nós temos de estudar as ciências médicas, estudar o corpo humano, estudar a célula, a fisiologia celular, para saber diferenciar o que é realmente uma disfunção celular, uma disfunção da boca, o nariz, por exemplo, do aparelho digestivo, né, e aí por diante, e você ter o diagnóstico de doenças, que é a medicina curativa, né, que faz exames, vai no médico, um monte de exames e sai com remédio. Nós estamos pregando no sistema odontocrônicos, que é a disfunção de uma célula no tecido de um órgão, que causam essas disfunções, e é ali que nós temos de fazer o diagnóstico. Então, grande parte das ditas doenças não são doenças. Por quê? Cirurgião dentista ou médico orofacial. Isso é quase uma titulação, não é, professor? Todos os nossos doutores extraordinários, eles estão carregando isso. Cirurgião dentista ou médico orofacial. Porque, na realidade, nós não temos ainda juridicamente autorizado essa mudança de nome. Mas, na realidade, nós já somos médicos, porque nós trabalhamos com o corpo humano. Nós trabalhamos com as ciências médicas, nós estudamos as ciências médicas, a fisiologia, cirurgia. Quer dizer, quanta coisa, as especialidades da odontologia, as especialidades médicas, por exemplo, cardiologia, pediatria,
a ortomolecular, quer dizer, são especialidades médicas através do estudo das ciências médicas do corpo humano. A odontologia também faz isso. Não fez há muitos anos atrás, quando eu estudei, quando fui em 1950, 60, 60 e poucos, quando eu entrei na faculdade de odontologia. Eu estudava dente, não estudava o ser humano. Depois eu fui fazer outras faculdades e fui estudar o ser humano, estudei de célula, embriologia, anatomia, fisiologia, porque eu tenho que estudar isso. É esse estudo que me leva a ter uma especialidade das ciências médicas, que é a odontologia nos dias de hoje. Então, nós já fazemos, de fato, a medicina, né? A medicina orofacial. Nós já fazemos, mas nós não temos juridicamente ainda autorização. Então, quer dizer, nós estamos 50% já de prática, porque nós estudamos e fazemos e estamos realizando grandes cirurgias, né? Ortognática, por exemplo, né? Grandes cirurgias de face, e você, cirurgião dentista, não tem sentido. Então, nós estamos já com um projeto de lei no Congresso Nacional, e aí todos nós, e eu chamo os meus alunos de extraordinários, aqueles que estão estudando o odontocrônicos, né, que é uma palavra que foi criada para dizer, depois a gente vai explicar, que já está patenteada aqui nos Estados Unidos. E isso é fundamental a gente ter como noção um elemento, uma palavra que define realmente a prática da medicina orofacial. E a última perguntinha, prof. Por que só a odontologia do século XXI e ou medicina orofacial pode acabar com a causa dessa cerca de 92% das doenças de cabeça e pescoço? Porque, já que a fibromialgia, o reumato não consegue por fim, só tira os sintomas. A depressão, o psicólogo nem psiquiatra consegue dar fim. Enxaqueca, cefaleia, neurologista também não consegue resolver. Diabetes tipo 2, endócrino, também não consegue acabar. Por que a odontologia e a medicina orofacial acaba com a causa? Nós trabalhamos com a causa da disfunção de uma célula. A medicina curativa não chega a esse ponto de trabalho. Por quê? Porque nós temos 3 pilares, que é o trabalho da odontologia, da odontologia, que nós trabalhamos com odontocrônicos. Então, o que significa? É boca, nariz e hormônio. Boca e nariz são os 2 órgãos mais importantes do nosso corpo. Queira ou não queira, a boca e nariz são os 2 órgãos mais importantes. Ah, mas por que boca e nariz? Porque depois nós vamos conversar muito sobre isso. Porque boca e nariz que vai nutrir as células. A nutrição de uma célula que dá o equilíbrio para um órgão, para uma glândula de produzir testosterona suprarrenal, por exemplo. Ela precisa estar o quê? Nutrida. Está com o seu DNA nutrido. E o que nutre uma célula? O que você coloca na boca do alimento que vai virar o nutrimento e aquilo que vai respirar. Quer dizer, o oxigênio oxonítrico que vai para os pulmões, abrem e tem uma homeostase equilibrada. Isso vai me dar as condições ideais de todo o processo metabólico da boca até chegar ao sangue, né, para que vai as células sanguíneas, mesma coisa que no pulmão, para levar células para nutrir uma célula e nutrir um DNA. Um DNA nutrido, uma célula nutrida, vai me dar saúde. Então, saúde é o começo do processo. Eu não posso pensar que eu vou curar alguém para ter saúde. Não, eu tenho saúde e perdi a saúde por falta de função, nariz e boca e hormônio. É o tripé da saúde. Muito bem. Gratidão, prof. Muito satisfeita. Obrigado, Marta. Que bom. Doutora Luciana, com a senhora. Olá, Luciana, doutora extraordinária. Professor, meu mestre, boa noite, Marta, César, boa noite, e todos que estão assistindo, como diz a Marta, em todas as plataformas, né? Professor, nós que fazemos parte da filosofia odontocrônicos, nós aprendemos a ver o paciente além dos dentes. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, nós já sabemos que não é o dente a primeira coisa que a gente tem que olhar.
Então, eu vou começar, porque nós que somos odontocrônicos, a gente já sabe o que observar numa criança e a gente pode trabalhar para manter a saúde dessa criança. E quando ela chega, ela já tem algumas alterações que ninguém percebe, nem médicos, mas nós conseguimos perceber e evitar doenças. O que nós temos que observar quando uma criança chega no nosso consultório, quem não é odontocrônico, que deve observar em algumas características para saber que essa pessoa, essa criança já tem alguma disfunção. Tudo bem, Luciana? Prazer falar com você. Que bom. Luciana de Goiânia, né? Nós estamos em Goiânia, né, Luciana? Bom, o que eu vou enxergar numa criança? Primeiro, boca tem 49 funções, está no meu livro. Está lá. Nariz tem 41 funções. E se nariz e boca não funcionam, a criança começa com TDAH, com dificuldade de lesão em algumas... Um exemplo, tem dificuldade respiratória, respira pela boca e não pelo nariz, eu já vou ter disfunção cerebral. Células do cérebro têm menos oxigênio, eu vou ter dificuldade de entender que essa criança vai ter uma criança que vai sentar numa sala de aula e vai aprender tudo. Não vai, porque áreas do cérebro não têm a compreensão de uma criança que respira corretamente e vai nutrir o cérebro corretamente. Quando eu tenho uma disfunção de boca e nariz, eu posso ter em várias áreas do corpo disfunções específicas, que é o TDAH, que é o autista, que é as dores, né, como a Marta falou, a fibromialgia. Não é doença, não tem bactéria, tem uma disfunção. E 92%. No Prêmio Nobel de Medicina de 2019, eles falam em 90%. Eu errei por 2 no meu doutorado de 2006, que eu entreguei, para o Prêmio Nobel de Medicina de 2019. Não sei se eu que errei por 2 ou eles erraram por 2, mas, na realidade, grande parte do que existe no nosso corpo é uma disfunção da saúde da célula por falta de função de nariz e boca. Boca não é funil. Boca tem de funcionar, qualquer coisa que se coloca na boca tem de funcionar correto, tem de ser mastigado, tem de ser metabolizado pela saliva. Saliva é a parte mais importante da boca. Aos 60 anos, nós já produzimos quase 15 mil litros de lágrima e saliva. Olha que loucura! Isso não é falado na medicina, não é falado na odontologia. A boca passa como se nada fosse. E nós conseguimos, nesses 50 anos, identificar em todos os livros que nós temos, e vocês que estão os extraordinários, estão estudando odontocrônica há alguns anos, não é botar um aparelho na boca, é fazer a boca funcionar, identificar qual é a disfunção. A língua está para baixo? Está respirando? Está com ronca? Ronca apneia é disfunção da boca. Não adianta botar aparelho e ficar botando aparelho. Não. Precisa trabalhar com músculos que levaram à disfunção da posição de uma língua. A deglutição atípica, vai ter uma palestra interessante desde onde começam esses problemas todos na amamentação. Então, na realidade, o que eu preciso ver numa pessoa? É o olho, a cor, o turgor, como a gente chama. Perguntar como é que essa criança está dormindo. A criança que anda com o pezinho aberto, são respiradores bucais. Problemas de postura, são respiradores bucais. Tem menos oxigênio nas suas células, e isso faz com que esse menos oxigênio vai ter dificuldade, o cansaço muscular, as dificuldades de raciocínio. São aquelas crianças que o papai e a mamãe falam: João, o papai está chamando, e fala 4, 5 vezes e não vai responder para os pais. São respiradores bucais. Só que isso não se estuda em nenhuma faculdade, doutora Luciana. Infelizmente. Então, odontocrônicos veio para dar, no século XXI, uma visão inteira, uma visão de integração, né, da parte de todos esses órgãos funcionando para que eu possa ser um indivíduo como eu falo, com os meus 76, 77 anos, sem nenhum medicamento. Por que eu não tenho pressão alta? Porque pode comer de tudo, mas a boca tem de funcionar. Quando a boca não funciona, você pode ter pressão, alteração de pressão. Se o nariz não funciona, você também pode ter alteração de pressão. O que é o infarto agudo do miocárdio? Tem bactéria? Tem vírus? Não. Disfunção. Disfunção de um músculo. O músculo tem o quê? Cãibra.
E tem livros que falam de cardiologia que o músculo do coração não dá cãibra, não tem cãibra. Tem, sim, senhor. Cãibra, agudo, infarto agudo do miocárdio é cãibra do coração. É respiração, e geralmente à noite, porque respira errado, respira com dificuldade, então vai ter uma diminuição da oxigenação durante várias 10, 20, 30, 40, 50 anos, uma hora o músculo vai ter dificuldade e vai ter cãibra no coração. Então, isso pode ocorrer em várias partes do nosso corpo. Então, a visão odontocrônicos, a visão é enxergar o indivíduo na sua plenitude. Você pode ver uma criança triste, uma criança que olha para baixo, uma criança que está com estrabismo, está engolindo errado. Porque o mesmo músculo, o mesmo nervo, desculpa, que vai tratar da movimentação do globo ocular, é o mesmo que trata da deglutição, da movimentação da língua na deglutição, na hora que você coloca uma água, qualquer alimento na boca e vai deglutir. Se deglutir errado, você pode ter um olho fora de lugar. Você corrige a deglutição, o olho vai para o lugar. Então, esse é o conhecimento dessa medicina orofacial. Eu não sou mais dentista. Eu não recebi meu certificado de dentista. Eu recebi meu certificado de cirurgião dentista. Isso lá nos idos, né, de 1950 e 70. E 60, que eu passei a estudar, 60 até 70, na faculdade. Então, lá era dentista, lá trabalhava com dente. Mas nós estamos no século XXI, minha gente. É outra visão do corpo humano. E, professor, nós que a gente tem que estar sempre olhando isso, a saúde do paciente. E nós, ortodontistas, eu falo muito porque é muito difícil a gente desligar só aparelho na boca de paciente, porque eles só nos procuram para isso. A odontologia miofuncional, odontocrônicos, colocando os músculos em posição, eles conseguem alterar esse desenvolvimento facial e evitar que o paciente lá na frente tenha alterações dentárias, seja dependente de aparelhos fixos, que tem que fazer disjunção, tornando mais fácil o nosso trabalho, porque eu vejo que o senhor tornou muito mais fácil o nosso trabalho como cirurgiões dentistas, como ortodontista, com essas alterações que o senhor consegue, que a gente veja que vão acontecer e prevenir, né? Colocando língua no lugar, engolindo da forma... Primeiro, por que um dente não funciona? Está fora de lugar. Por que o rosto fica para trás? Por que o dente fica para frente, fica dentucinho, de coelho, né? Por que o olho fica diferente? Por que o nariz fica esborrachado? Por que o corpo vem para frente, a coluna está fora de posição? Músculos que não funcionam. Então, se boca e nariz não funcionam na deglutição, na mastigação, na fala e na respiração, são 4 funções da vida, sine qua non na vida, e essas disfunções causam posição errada dos músculos. E se o músculo está funcionando errado, o dente fica torto. Então, nós estamos no século XXI. Século XX era mecânico, botar aparelho fixo e tracionar, puxar, botar aparelho no céu da boca, como se diz no palato, e com um parafuso abrir o palato. Não se faz mais isso. Nós somos no século XXI. Século XXI é estímulo. Já tem novas tecnologias de estímulo. Estimular não o dente. Porque quem tem os músculos equilibrados, os dentes estão normais, sem problema nenhum. Então, existem técnicas até o século XX. Hoje, século XXI, são estímulos neurais. Eu estimulo músculo, estimulo língua para colocar na posição certa, eu tenho a face equilibrada. Eu vou ter uma função respiratória correta. Inspirar e expirar, que significa respirar. Então, tem como diz, 41 funções no nariz e 49 funções a boca. Se eu não sei essas funções, como é que eu vou botar um aparelho? Dente não se tira, sabe por quê, Luciana? A primeira função de um dente é fazer crescer o osso. E se a função do dente está crescendo o osso e os músculos funcionando corretamente, eu vou ter uma face equilibrada, uma face bonita. Quando eu tenho uma face fora de posição, queixo para trás, né, fundo aqui, como se diz, uma classe 3, um prognata, né, uma mandíbula para frente, muitas vezes não é a mandíbula está para frente, é aqui que não cresceu. Quer dizer, essa área nasal não cresceu, por falta de estímulo errado.
lá na amamentação. Isso aí nós vamos ter no nosso congresso, vamos conversar muito sobre isso. Então, na realidade, boca e nariz têm de funcionar. E, professor, a última pergunta, que eu acho que lá mais na frente eles vão falar também, nós temos colegas que vão falar bastante sobre esse assunto. Hoje, as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade. E nós sabemos que essa ansiedade, muitas vezes, são causadas por disfunções no padrão respiratório que esses pacientes têm, e médicos entram logo com uma medicação. Controlando essa respiração, que é equilibrando o gás carbônico, o oxigênio, a gente pode livrar nossos pacientes de crises de ansiedade, de crises de pânico, e tudo isso respirando corretamente pela boca e pelo nariz? Duas coisas importantes. Ansiedade e estresse não faz parte do meu dicionário. Tudo que vem de descontrole, que do pânico, que é depressão, aparelho digestivo que não funciona, da boca ao ânus tem de funcionar. Então, se eu não vai funcionar da boca ao ânus, do aparelho digestivo, que é o segundo cérebro, segundo o Michael Jackson, na Universidade de Colômbia, que eu estudei lá, nos Estados Unidos, então ele fala, todas as funções do intestino têm de produzir hormônios, dopamina, serotonina, melatonina, funciona pelo intestino. Se o intestino não funciona, eu não vou ter esses hormônios. Então, provavelmente, eu possa ter o quê? Dificuldade de sono, dificuldade da depressão, estados, momentos depressivos. Agora, ansiedade, eu sou da época que eu estudei a área médica na Faculdade de Medicina, 9 semestres, né? Quer dizer, na odontologia. Naquela época, ansiedade é coisa boa. Ansiedade que o meu time vai jogar, ansiedade que meu filho vai nascer, que ansiedade que vai chegar um presente, vai namorar, a namorada está chegando. Essa é ansiedade boa. E virou tudo ansiedade ruim. E outra, o que é muito ansioso, pouco ansioso, mais ou menos ansioso? Porque naquela época, lá para trás, eu tinha minha mãe, você está nervoso? Conta até 10, toma um copo d'água com açúcar e vai pescar. E volta daqui a 2 dias, você vai ver se você vai estar nervoso. Então, não é remédio, é conceitos. Esse conceito hoje, de todo mundo, ontem estava conversando com um rapaz de 23 anos, há 4 anos toma remédio para ansiedade. Sabe o que vai acontecer com esse menino? Ele vai ter ejaculação precoce, vai ter dificuldade de ejacular, dificuldade de ereção. Quer dizer, vai atrapalhar a vida desse menino. Como é que pode dar para a criança ansiedade? Como é que você diagnostica uma ansiedade? Falta de respirador bucal, falta de oxigênio. Não é o remédio que vai resolver o problema de lesão cerebral. Eu tenho pacientes com lesão cerebral que hoje já saiu da cadeira de roda e hoje está andando. Ó. Tem 6 anos. Por que ele estava na cadeira de roda? Porque ele teve uma lesão cerebral por falta de oxigenação. Vamos oxigenar esse paciente. Aí tem todo um trabalho dentro da medicina orofacial, da odontologia miofuncional. E essa criança passou a andar. Quer dizer, meu Deus, não vamos mais ter... Nós estamos lutando contra uma grande indústria farmacêutica. Nada contra remédio, nada contra medicamento. Mas eu não posso botar esse diagnóstico do remédio na frente da função. Eu identifico no meu diagnóstico a função e disfunção e vou trabalhar com a disfunção. Se tiver infecção, se tiver bactéria, se tiver outras coisas mais sérias, o médico vai resolver. O médico é curativo, ele vai atrás das doenças. O odontocrônico trabalha com disfunção, não precisa trabalhar com doença. Eu mantenho saúde. E se eu mantiver uma célula equilibrada, uma boca e nariz equilibrada, eu não fico doente. Porque o meu corpo, quando eu como alguma coisa... Olha que interessante, Luciana. Quando eu como alguma coisa estragada, meu corpo já sabe o que ele faz. Dá diarreia e vômito, joga para fora. Ele identifica. Você não fica comendo 10, 20 pratos, botando um do outro. Você come, você chega em um determinado momento, ó, já estou saciado. Quem que fala? Meu corpo está identificando isso, minhas células gliais. Meu cérebro está funcionando direito. Mas se for respirador bucal, ele não mastiga e engole direto, vai comer mais do que precisa.
e todo excesso é prejudicial à vida, é prejudicial à saúde. Gratidão, professor. Eu quero dizer para o senhor que eu só tenho a agradecer, e eu acho que todos nós, extraordinários, temos, do senhor poder disseminar, plantar essa semente aí há vários anos em pessoas que buscam saúde, no nosso consultório, mudar a nossa visão e parar de olhar para dentro e olhar para o nosso paciente. Com certeza o senhor mudou a nossa odontologia. Sucesso, querida. Foi um grande prazer falar com você. O prazer foi meu, professor. Gostou dessas duas jornalistas que convoquei, professor Antônio? Olha, são furiosas, iniciamos bem, né? Poxa vida, então. falar da saúde e justificar cientificamente que isso é verdade, isso que é a coisa mais gostosa do mundo. Há anos atrás, César, eu tinha muita dificuldade. Como é que eu vou justificar falar com um cirurgião dentista, com uma psicóloga, com um fisioterapeuta, um médico? Como é que eu vou falar que eu trato da saúde? Se todos só tratam de doença. Eu não conheço nenhum livro que fala que você faz um diagnóstico da saúde. E nós estamos conseguindo, no século XXI agora, né, que é essa odontologia do século XXI, que nós estamos falando à vontade. Eu acho que é por isso que Jesus está me deixando mais tempo aqui na Terra, né? E com certeza, né? Porque nós temos muito que mostrar realmente que vale a pena ter saúde. Vale a pena. Eu não tomo nenhum medicamento. Eu vou dormir e acordo amanhã. Não tenho necessidade. Então, a gente precisa realmente mostrar. Eu acho que esse é o objetivo do nosso congresso, né, César? E pode contar a vocês que estão nos acompanhando que vale a pena hoje, amanhã e depois, tem muita coisa para aprender.